A terceirização e a uberização do trabalho são processos que têm aumentado nos últimos anos e que precarizam a condição do trabalhador. Para saber mais sobre as consequências desse avanço, nós vamos conversar agora com Leopoldo Siqueira, que é advogado trabalhista. Boa noite, Leopoldo, obrigada pela presença. Boa noite, Camila. É uma honra participar aqui do Conexões. Bom, para começar, queria que você explicasse para a gente. O que é terceirização? Já é uma palavra que as pessoas conhecem um pouco mais. E o que é uberização? Que eu acho que muita gente nunca parou para pensar sobre esse termo. São coisas distintas, certo? A terceirização é algo presente nas relações de trabalho, de emprego no Brasil há muitos anos. É extremamente comum uma empresa contratar uma outra empresa, uma empresa terceira, para prestar serviços específicos de limpeza, de portaria, de contabilidade, etc. Em 2017, tivemos uma mudança na legislação que ampliou o leque de possibilidades de você terceirizar serviços, porque antigamente você não poderia terceirizar atividade fim. E essa lei permitiu a terceirização da atividade fim e também nós já temos até o aval do STF sobre esse assunto. Só para a gente explicar para o nosso telespectador que a gente não entende o que é isso, o que é atividade fim? Bom, como eu mencionei, contabilidade, limpeza, portaria são atividades meio, certo? Do dia a dia, aquela coisa que não está vinculada àquela atividade, à finalidade da empresa. Antes era proibido, por exemplo, eu terceirizar a minha indústria, se eu, no caso, eu sou uma indústria de alimentos. Eu não poderia contratar uma empresa para fornecer mão de obra para terceirizar a produção da minha matéria, do meu produto. Por exemplo, uma escola era proibida de terceirizar professores, por Exato. exemplo. Uma cozinha, um restaurante não poderia terceirizar a cozinha. Hoje, o restaurante pode montar um cardápio e contratar uma empresa para que essa empresa tome conta dessa cozinha. E qual que é a diferença da uberização? Sobre a uberização, é uma nova modalidade de relação de trabalho. Não é emprego, é trabalho, que tem essa participação dessas plataformas digitais como intermédio entre fornecedor e consumidor. É basicamente essa a conceituação e a diferenciação entre esses dois formatos de relação de trabalho. Então, a uberização é o aumento desse trabalho em que o prestador de serviço, como por exemplo, o motorista de aplicativo, ele não está diretamente ligado àquela empresa, ele presta um trabalho, é isso? É um fornecedor. E você até falou uma coisa interessante, é um trabalho, não é um emprego. Qual que é a diferença? Bom, quando a gente fala de terceirização, nós temos relação de emprego. Nós estamos vinculados a essa modalidade clássica, seletista, de empregador e empregado, subordinação e etc. Agora, quando a gente fala de uberização, nós não temos legislação, é uma situação vaga, que não temos ainda uma prestação de serviços autônomo, que não está vinculado ao vínculo de emprego. Nós temos que entender que relação de trabalho é gênero e relação de emprego é espécie. Já que você está falando um pouquinho de direitos, Leopoldo, esses trabalhadores, eles têm menos direitos, né? Uma pessoa que, por exemplo, dirige por um aplicativo, né? Caso ele sofra um acidente, caso ele fique doente, ele não tem a quem cobrar isso, ele não vai receber uma multa, ele não vai receber de seguro-desemprego caso ele não possa trabalhar. Como é que isso funciona? Bom, sobre o empregado terceirizado, ele está vinculado a uma empresa, então ele tem todos os benefícios seletistas. Já o trabalhador vinculado ao aplicativo, esses motoristas de aplicativo, eles não têm direito. Eles são prestadores de serviço autônomo e engraçado que se eles sofrem alguma lesão, algum acidente, eles têm que dar um jeito de se recuperar porque o Uber, o iFood, essas plataformas mais conhecidas não têm responsabilidade nenhuma. E mais grave ainda, se eu, motorista de aplicativo, sofro um acidente ou eu cometo um acidente de trânsito, serei eu o responsável por arcar por todas as despesas e indenizações. Esses aplicativos, essas plataformas digitais, elas buscam total isenção de qualquer responsabilidade nessa prestação de serviço. Elas se conceituam apenas como uma interligação, um mediador, repito, de fornecedor e consumidor. E por que esse tipo de serviço, principalmente a uberização, nesse caso, que é mais precária, por que esse tipo de serviço tem aumentado no Brasil? A gente deu uma notícia agora no primeiro bloco de que o desemprego caiu um pouco no trimestre passado, mas a informalidade aumentou e acredito que os trabalhos dessa forma também aumentaram. Bom, a reforma trabalhista de 2017 ela veio com uma proposta de diminuir o desemprego.
Isso nós não tivemos ainda. O desemprego está muito grande. O número de desempregados no Brasil é faraônico, de tal forma que as pessoas precisam dar o jeito, as pessoas precisam se virar, precisam arrumar uma fonte de sustento. E aí surge esse trabalho através de aplicativos que são informais, que não exigem capacitação, e basta você ter um veículo, ou nem precisa, você pode às vezes alugar um veículo e está aí fazendo esse trabalho, que é um trabalho que não remunera satisfatoriamente, mas remunera imediatamente, e aí vai tapando as necessidades do dia a dia. Então, por isso que é interessante, mas se nós formos analisar isso com uma perspectiva futura, eles estão totalmente desamparados, sem aposentadoria, sem nenhuma proteção do Estado, e aí é uma situação que fica um pouco mais delicada para essa classe operária. Se não houver nenhuma mudança de legislação trabalhista, no futuro a gente pode ter um grande problema com uma população idosa que não vai ter como se sustentar. Recentemente, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, já surgiu uma aprovação no Senado do estado para a regulamentação do vínculo entre motoristas, fornecedores e trabalhadores e os aplicativos. Isso, assim que isso realmente for regulamentado, vai ter uma expansão mundial e com certeza os demais países irão também promover essa regulamentação. Mas é importante frisar que essa existência, a declaração de vínculo empregatício entre aplicativo e trabalhador, nós já tivemos decisões declarando vínculo empregatício tanto no Brasil quanto em vários outros países do mundo, como Canadá e Inglaterra. Tá certo, Leopoldo, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, e nós da Comissão de Direito e Trabalho do AB estamos à disposição da UFG TV sempre que for necessário. Muito obrigada.